um tema fácil. Eu quero convidar você a abrir a palavra do Senhor no livro de Tiago, na epístola de Tiago. Deixa aberto aí a palavra do Senhor. Nós vamos em breve estudar o que essa epístola tem a nos falar. Queridos, uma das coisas que mais me chamam a atenção na humanidade, uma daquelas características que fazem parte da natureza divina e foram compartilhadas com a sua criação, e de maneira especial com aqueles que foram formados à imagem e semelhança do Senhor, é a nossa capacidade de comunicação. Falar, se comunicar, é algo que torna o homem semelhante a Deus. Nosso Deus é um Deus que se comunica, um Deus que conversa, um Deus que fala. Tanto que as coisas que foram criadas por intermédio da pronúncia, da fala, da expressão da palavra. Deus falava e as coisas aconteciam. Deus, ele diz que haja luz e houve luz, não havia uma possibilidade de não haver luz. Deus trazia à existência as coisas que não existiam por intermédio da sua palavra. Deus, ele usa a fala para criar e comandar todas as coisas. E o homem se distingue não apenas pelo fato da comunicação em si, porque nós sabemos que os animais também desenvolvem um certo tipo de comunicação. As abelhas, as formigas elas se comunicam pelo cheiro. Os animais, golfinhos, baleias, cachorros, gatos, todos eles de alguma maneira, de uma maneira muito simples, eles conseguem se comunicar através de algum tipo de linguagem ou outra coisa parecida. Mas no nível de complexidade como tem os seres humanos, não há como sequer comparar. Como alguns cientistas gostam de comparar a fala humana, a riqueza da fala humana, com aquilo que alguns animais fazem. E eles querem então equiparar que a nossa fala foi fruto de um processo evolutivo, assim como os animais também evoluem. Mas eu nunca vi, por mais que nós possamos falar que a comunicação de um golfinho seja algo num nível maior de elaboração, eu nunca ouvi um golfinho se comunicar por poema. Eu nunca vi golfinho contando e criando histórias fantásticas, criando relatos, textos dissertativos, nunca vi. Isso é algo característico do homem, daquele que foi criado à imagem e semelhança de Deus. E isso é algo tão sério que nós temos na Bíblia muitos textos que tratam sobre o falar, sobre a importância da linguagem e a maneira como nós utilizamos a nossa língua, a nossa boca, o nosso aparelho fonador, a nossa fala, a nossa comunicação. Provérbios 15:2 diz: a língua dos sábios adorna o conhecimento, mas a boca dos insensatos derrama tolices. É o uso da fala, tanto para o bem, tanto para o engrandecimento do conhecimento, quanto para o destilar tolices e bobagens. O Salmo 52 é um grande exemplo que fala da maneira dura como Deus tratará aquele que usa mal a língua. Especificamente o versículo 5 do Salmo 52, depois você leia. Salmo 34, versículos 12 e 13 diz: quem de vocês ama a vida e quer longevidade para ver o bem? Você quer viver muito? Você quer ver coisa boa na sua vida? E ele começa com um conselho: refreia a língua do mal e os lábios de falarem palavras enganosas. Provérbios 26:28: a língua falsa odeia aqueles a quem engana, e a boca lisonjeira é causa de ruína. Provérbios 21:23: quem guarda a boca e a língua, guarda a sua alma de muitas dificuldades. Que conselho precioso a palavra nos dá com relação ao uso da nossa língua.
Provérbios 15:4, a língua serena é árvore de vida, mas a língua perversa esmaga o espírito. Vida e morte na língua. A língua serena é como uma árvore de vida, sombra, fruto, aquela temperatura fresca embaixo da árvore, mas aquele que a língua não tem freio, não tem limite, não tem sabedoria, esmaga, destrói a vida das pessoas. Tiago capítulo 1, versículo 26. Se alguém supõe ser religioso, mas não refreia a sua língua, está enganado a si mesmo e sua religião é vã. O que adianta? Adorar a Deus no culto e não ter sabedoria com a língua fora dele. Diz que o que você fez não valeu de absolutamente nada. Você já pensou nisso? Já pensou nisso? O que Deus conta mais não é o que você canta no culto de domingo, mas aquilo que você fala durante a semana. Tiago 5,9: Irmãos, não se queixem uns dos outros para que vocês não sejam julgados. Eis que o juiz está às portas. Queridos, a Bíblia é tão clara sobre o mau uso da língua que nós devemos então nos perguntar. Eu tenho certeza que a maioria desses textos os irmãos já conheciam. Só no livro de Provérbios tem dezenas que falam sobre a língua. E é tão comum que a gente tem que se perguntar: por que nós ainda caímos nesse pecado do mau uso da língua? Eu levantei aqui 5 possibilidades. Talvez a gente possa se enquadrar em alguma. Primeiro, é maldade. A pessoa usa a língua de maneira errada porque é má. É maldade mesmo. Aí o que a gente indica nesse caso não é arrependimento, é conversão mesmo. Pessoa que, sabendo disso tudo, com muita maldade no coração, ainda usa a língua de maneira errada, precisa se converter, mesmo que esteja na igreja. Segundo, ignorância. Eu não sabia que falar mal de alguém é pecado. Ora, é muito difícil isso ser verdade, que é ignorância, porque até no mundo uma pessoa maledicente é mal vista. Não precisa ser crente para achar feio alguém que vive falando da vida alheia. Então, para mim, essa desculpa não cola. Terceiro, dureza de coração. A pessoa sabe que é errado, mas já está tão acostumada que não consegue mais ter sensibilidade a um pecado tão grave quanto o pecado da língua. Dureza de coração, ou como diz no texto original grego, esclerocardia, né? É como se o coração fosse virando uma pedra. É a expressão do grego. O coração vai empedernindo, vai virando pedra. Você deixa de demonstrar sensibilidade. A pessoa pode falar: ei menino, deixa de ser maledicente. É comigo? A pessoa não sente mais. Dureza. Quarto, a pessoa sabe que às vezes fala mal, mas não acha que seja tanto assim para se arrepender. Vai ser um pouquinho. Foi só um pouquinho, rapidinho. Eu falei, mas foi rapidinho. A Bíblia não fala em quantidade de vezes em que você usa a sua língua para o mal. Ela sempre diz que é pecado. E quinto, sabe que é pecado, mas se convence que é possível justificar esse pecado. Falei mal, mas é por uma boa causa. Ou como alguns fazem, falam mal e no final oram pelo irmão. Falei mal, mas é porque eu estou com a razão, então eu vou falar mal mesmo. Eu sou assim. Me engula, me aceite quem quiser, mas eu sou desse jeito. A gente confunde maledicência com franqueza. Franqueza, você fala com a pessoa, por mais que você tenha uma fala dura. Isso é franqueza, você fala com a pessoa. Maledicência é quando você fala da pessoa. É diferente. Então vamos ler o que Tiago, capítulo 3, 1 a 12, tem para nos ensinar acerca do uso da língua. Vamos ficar de pé, queridos, com a palavra do Senhor para fazer essa leitura. Tiago 3, 1 a 12. Meus irmãos, não sejam muito de vocês mestres, sabemos que seremos julgados com mais rigor.
porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é um indivíduo perfeito, capaz de refrear também todo o corpo. Ora, se colocamos um freio na boca dos cavalos para que nos obedeçam, também lhes dirigimos o corpo inteiro. Observem igualmente os navios, que sendo tão grandes e impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um pequeniníssimo leme e levados para onde o piloto quer. Assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Veja como uma fagulha incendeia uma grande floresta. Ora, a língua é um fogo, é um mundo de maldade. A língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro, e não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também ela mesma é posta em chamas pelo inferno, pois toda espécie de animais, de aves, de répteis e de seres marinhos se doma e tem sido domada pelo gênero humano, mas a língua ninguém é capaz de domar, é mal incontido, cheio de veneno mortal. Com ela bendizemos o Senhor e Pai também, com ela amaldiçoamos as pessoas criadas à imagem e semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, isso não deveria ser assim. Por acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar água doce e água amarga? Meus irmãos, será que a figueira pode produzir azeitonas ou a videira figos? Assim também uma fonte de água salgada não pode dar água doce. Querido Deus, é um texto muito forte, e que esse texto seja a vara do Senhor, a vara da disciplina do Senhor para nós nessa manhã. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, quando a gente fala de língua, primeiro texto que talvez venha à sua cabeça é aquele que fala: a boca fala daquilo que está cheio o coração. Isso é uma realidade. O que Tiago vai nos ensinar sobre língua, e está contido nesse e em outros textos dentro da própria epístola de Tiago, nós vemos agora. Primeiro, Tiago chama a atenção para a necessidade de controle, versículos 1 a 4. Ele faz uma constatação: todos nós tropeçamos, todos nós erramos. Quem é aqui que não erra? Quem é aqui que não peca em algum momento sequer da sua vida? Quem consegue levar uma vida 100% ausente de falhas, de erros e de pecados? Ninguém. Nós podemos cair várias vezes nas mesmas coisas, em coisas diferentes. Algumas nós caímos mais do que caímos em outra. Alguns pecados nós até nos destacamos, especialmente aqueles relacionados à sexualidade, né? Nós escolhemos alguns pecados que consideramos desprezíveis pelo escândalo que causam. Então, o que é um pecado que nós devemos desprezar? Pecados sexuais, homossexualismo, adultério, fornicação, ou então roubo, né? Nós escolhemos alguns pecados que nós consideramos mais complexos, complicados, desprezíveis, e nós elegemos aqueles pecados que não são tolerados na igreja. Somos até capazes de expulsar, disciplinar, é o que a gente chama de maneira bonita, né? Disciplina, expulsar alguém da igreja por conta de algum pecado sexual. Por que nós pecamos? Nós pecamos pela falta de controle, pela falta de domínio, porque de alguma maneira estamos tomados pelo nosso desejo pecaminoso, do grego epitomia, aquele desejo descontrolado, aquela paixão carnal, incendiária, e isso nos leva a esquecer todas as pregações, todos os versículos bíblicos, todas as aulas de escola dominical, todas as orações, e nos faz esquecer disso tudo e pecar. E dentre todos esses pecados em que nós podemos cair pela nossa incontinência, um deles, Tiago nos chama a atenção. São os pecados relacionados à fala. A maneira como nós nos comunicamos, que é a maneira como nós nos relacionamos. Todo mundo se comunica de alguma maneira. Até a pessoa que é deficiente auditiva, ela desenvolve meios de se comunicar. Uma das coisas mais incríveis que eu já vi na minha vida foi uma pessoa que cega e surda
se comunicando. Como é possível? Porque para o surdo você tem a Libras, e para o cego e surdo, o que você tem? E eu vi isso na Vinac, em uma das viagens que eu fiz para a Vinac. Uma pessoa surda e cega, ela segurava nas mãos do intérprete de Libras e ela sentia os movimentos e assim ela fazia a leitura do que estava sendo dito. Olha que incrível, que superação alguém conseguir dessa maneira se comunicar. O que o texto de Tiago está dizendo acerca da necessidade de controle é que quem consegue dominar a língua é uma pessoa madura, é uma pessoa verdadeiramente espiritual, é um crente de verdade, é um homem santo, uma mulher santa, é alguém que de fato tem compromisso com Deus. Quem consegue segurar, controlar a própria capacidade de falar. Ele usa dois exemplos aqui. Primeiro, o exemplo dos cavalos. Cavalo é um animal magnífico. Sei que Glória gosta muito de cavalo. Joel também, né? Cavalo é um animal magnífico, poderoso, é forte. Alguns são imensos, gigantescos. E aquele animal tão imponente, tão cheio de força e vigor, para domá-lo, basta apenas domar a sua boca. Você consegue conduzir um animal daquele tamanho para onde você quiser só domando a sua boca. É possível fazer isso com o cavalo porque você exerce sobre ele o domínio através da sua boca. Ele usa outro grande exemplo aqui, que são os navios, que eram os instrumentos, os meios de transportes maiores e mais portentosos da época em que esse texto foi escrito. Não havia nada maior do que o navio. Não tinha trem, não tinha avião, não tinha carro. O que tinha de maior, de mais evoluído em se tratando de meio de locomoção, eram os navios. E você pega um negócio gigantesco daquele, imenso, pesado, carregado de materiais, de soldados, de pessoas, e você consegue conduzir um negócio daquele tamanho, numa terrível tempestade, com um leme bem pequenininho. Você consegue conduzir um navio para onde você quiser. Eu já tive a oportunidade de entrar no navio da Petrobras. Negócio gigantesco, imenso. Tem academia, tem alojamento. O lugar onde fica o motor do navio é gigantesco. Mas quando você vê o leme, bem pequenininho. É possível então domar animais, cavalos, navios, mas a língua é um negócio complicado. E ele começa, versículos 5 a 8, a falar da capacidade destruidora da língua. Tiago, ele vai começar a comparar, fazer outras comparações, para explicar para aqueles irmãos a seriedade da língua. Primeira coisa, ele diz, ela se gaba de grandes coisas. A língua é arrogante. Ela se gaba, ela se orgulha, ela se exalta. Olha a grande desgraça, a grande miséria que eu consigo causar, o transtorno que eu trago para a sociedade, o transtorno que eu causo no mundo, sou eu, quem faz isso sou eu. Ela bate no peito e se gaba das coisas ruins que ela faz. É interessante o uso dessa expressão se gabar, é o mesmo utilizado para o anticristo que pronuncia palavras arrogantes e blasfemas. Ela é arrogante, então ela sabe do poder que tem. Quais são então as características da língua, as características diabólicas da língua, que todo mundo tem aqui? Todo mundo tem língua na boca. Primeiro, ele diz que é uma pequena fagulha que incendeia uma floresta. Isso é o alto poder destruidor da língua. Essa semana, indo para Parnamirim, teve um incêndio, ali que a gente chama de Ponte Velha, ali na entrada para onde vai para aquele cemitério, como é que é o nome? Ali em Emaús, né? Ali no Morada da Paz, um incêndio. Uma pequena fagulha, uma coisinha de nada, minúscula.
que se cair na sua pele não produz efeito praticamente nenhum. Uma pequena fagulha teve a capacidade de colocar em chamas toda uma floresta. Então a língua ela tem um alto poder de destruir. Segundo, o texto diz que ela é um mundo de maldade. Toda espécie de mal sai da língua. É um mundo, a expressão, que ele usa é universo, a expressão que significa universo. Tudo, absolutamente tudo de ruim pode ter início na palavra. Uma dissensão, um divórcio, uma raiva, uma mágoa, um abuso, uma demissão, uma pobreza, uma desgraça, uma briga, um homicídio, um acidente, tudo de ruim ele pode começar pela língua. Dia desse andando na internet, A internet ela intensificou a maldade do poder da língua, porque a gente não fala mais com a língua, a gente fala com os dedos nas redes sociais. E é mentira, é maledicência, é ranço, é rancor, é ódio. E essas coisas então vão causando toda espécie de mal, meio até sem controle, porque quando você fala, quando você posta, você perde o controle daquilo que você falou. Terceiro, ela tem alto teor de contaminação. Ela contamina aquele que fala. Você acha que quando você está falando mal de alguém, você está prejudicando alguém. Primeira pessoa que está sendo prejudicada é você. Você é que está se contaminando. Contamina. Quarto, tem grande poder de propagação. Ele fala que é como uma pequena fagulha que incendeia uma floresta, e agora diz que ele põe em chamas toda a carreira da existência humana. Tiago ele usa uma expressão muito complexa no texto original grego para se referir a isso. O que ele quer dizer é que ela se espalha por absolutamente todas as esferas da vida de maneira completamente descontrolada. Aquilo que a gente fala hoje, eu não acredito em maldição hereditária, não acredito. Mas o que a gente fala hoje pode influenciar o futuro das nossas famílias. Uma vez andando pela rua, eu e um amigo pastor meu, lá em Parnamirim, vi uma mãe segurando um filho. Ela virou-se para o filho, eu não sei o que o filho tinha feito, ela estava chateada, ela disse, maldito, como é que foi? Era maldito, miserável, só palavras desse nível, condenado, se referindo ao filho dessa maneira. Olha o peso da palavra que esse filho recebe, e como isso pode determinar as afeições, o amor daquela criança no futuro, a sua própria identidade, aquilo que ele é. Então o que nós estamos fazendo tem um alto poder de propagação, principalmente hoje, que o que nós falamos, em 5 minutos roda todo o globo terrestre. Se espalha, alcança a nossa vida, a vida dos outros, e a gente não tem controle sobre os efeitos das coisas que a gente fala. E uma quinta e última característica da capacidade destruidora da língua, olha como isso é grave, ela é empoderada pelo próprio inferno. É o diabo que está por trás de todo o uso pecaminoso da língua. Sempre que alguém mente, sempre que alguém fala mal, que é maledicente, que destila amargura, falsidades com a língua, quem está por trás disso é o próprio diabo. Não há ninguém que use mal a língua por influência do Espírito Santo. Eu estou cheio do Espírito, por isso eu estou falando mal. Quem fala mal, fala por conta do poder do próprio diabo. E ele diz, sob o poder do inferno, ela é mal incontido, ela é incontrolável. Sobre o poder do mal, do diabo, do inimigo das nossas almas,
Não há como controlar, porque está debaixo do nosso poder, está sob o poder do próprio inferno. E sob o poder do inferno, ela tem veneno mortal. Não produz vida, produz morte, produz tristeza, depressão, angústia, insatisfação, desânimo. E a gente às vezes faz tudo isso sem perceber que está fazendo, porque já às vezes é um hábito nosso usar mal a língua, não treinamos o nosso caráter e as nossas palavras a serem transformadas pelo Evangelho. Não são apenas as nossas ações e intenções que importam, aquilo que nós falamos também tem relevância. Com quem falamos, sobre o que falamos, a relevância e a importância daquilo que estamos declarando, nós podemos estar destilando um veneno. E a língua, então, é esse órgão minúsculo que fica entre o espaço da nossa boca, que é talvez na nossa vida o maior de todos os instrumentos diabólicos contra a igreja. Versículos 9 a 12, ele vai falar sobre a incoerência da língua. A relação de todo maledicente com Deus é de superficialidade e incoerência. Porque primeiro eles chamam Deus de Senhor e Pai, mas amaldiçoam aqueles que foram criados à semelhança de Deus. Como pode isso? Que tipo de relacionamento você tem com Deus, que você diz respeitá-lo, amá-lo, honrá-lo, você canta, você exalta, mas quando você sai da presença de Deus, você encontra com o seu irmão, você desrespeita, você fala mal, você mente, você usa palavras de baixo calão, você não é fiel nas suas palavras, você não tem cuidado com o uso das palavras que você tem para com ele. É uma superficialidade de um relacionamento com Deus que não se estende de fato a todas as áreas da nossa vida, porque uma das principais não está incluída, que é a nossa linguagem. Eis aqui um homem que, quando sem Cristo, falava muito palavrão. O carioca, ele é conhecido por ser extremamente desrespeitoso, tanto na palavra quanto na linguagem, piada de duplo sentido. Isso é caráter, é a cultura do carioca em sua maioria. Sem Cristo é assim, e eu era assim. E Cristo trabalhou na minha linguagem. Então nós dizemos que amamos Deus. E é interessante a expressão, eles chamam Deus não apenas de Senhor, mas também de Pai. Olha a declaração como é profundamente teológica, como é corretamente doutrinária. Senhor e Pai, eles sabem, eles declaram a consciência, tudo bem, ela está formada, mas quando sai da presença do Senhor, a língua é utilizada para outros fins. Em um momento você declara algo teologicamente belo, correto, sincero, sensível, mas quando você sai da presença de Deus, a língua é utilizada para amaldiçoar aquelas pessoas que têm a semelhança de Deus. E também é uma relação de incoerência, porque da mesma boca procede bênção e maldição. Da mesma boca. Tem uma música antiga, que eu acho, sempre que eu ouço essa música, eu tenho que parar para ouvir direito. E a música diz assim: pois a mesma língua que abençoa, amaldiçoa. A mesma língua canta o hino e traz divisão. Não pode da mesma fonte o doce e o amargo. Aquelas músicas que não se faz mais hoje. O que vale hoje é o Urupuru de Ofir. Mas essas reflexões do uso da língua a gente não vê mais hoje. Mas o texto diz que da mesma boca procedem bênção e maldição. E Tiago diz, as coisas não devem ser assim. Isso não é a maneira certa, não é a maneira adequada, não é o correto, não era o que deveria acontecer na vida do crente. Ele deveria ser só bênção e não bênção e maldição. Porque quando você tem
Uma fonte contaminada não tem como separar água contaminada e água não contaminada, é tudo contaminado. Então, se eu pegasse para você um copo de leite e colocasse veneno dentro, eu dissesse, agora você vai tomar a sua parte que não tem veneno. Não tem como, está contaminado, está impróprio para o uso. Não é o que Deus espera de seu servo. Ele diz, uma figueira, o que se espera de uma figueira é que ela dê figo. O que se espera de uma videira é que ela produza uvas. Porque ele diz, a figueira pode produzir azeitonas ou a videira figos? Não pode. Isso é contra a natureza, é contra o propósito do Criador. É improvável, impossível. Então não há o que se esperar que uma pessoa então que seja abençoada por Deus, na fonte de vida que sai da sua boca, saia uma água que seja completamente comprometida com o pecado. Isso não pode, isso é incoerente. E eu queria concluir, amado, chamando a atenção para alguns pontos importantes. Primeiro, querido, chama a atenção que elencamos tantos pecados que consideramos escandalosos e desprezíveis, e a maledicência normalmente não se encontra entre esses pecados. A gente não pensa que de fato Deus está extremamente irado com a maneira como a gente usa a nossa língua. A gente tem mais temor, e eu não estou dizendo que esteja errado ter temor. A gente tem mais temor de ter acesso à pornografia do que falar de maneira pornográfica. Nós desenvolvemos uma cultura em que nós conseguimos conviver tão bem com o pecado que para a Bíblia é tão horrendo. A Bíblia sempre chamou atenção para isso. Qual foi o instrumento de Satanás para conduzir Adão e Eva ao pecado? Foi a linguagem, a palavra. Ele colocou a palavra de Deus e disse, não é Deus, Deus disse isso aqui. Mesmo sabendo que Deus pensa sobre isso, que no decálogo exista um mandamento específico contra o mau uso da língua, nós continuamos pecando como se nada estivesse acontecendo. Está lá no decálogo. Não darás falso testemunho. O que é o falso testemunho? É a mentira. Tem um mandamento só para isso. Não tem mandamento falando sobre pornografia, mas tem falando sobre língua. E a gente se incomoda mais com a pornografia, e tem que se incomodar mesmo, mas com a linguagem não, a gente não se incomoda. Segunda coisa que eu chamo a atenção é o tipo de prejuízo que algo tão pequeno pode trazer. Ela prejudica a nossa vida. Primeira coisa, quem usa mal a sua língua, quem se presta a fazer uso errado da língua, primeira coisa, ela está se contaminando. Ela incendeia. A boca é a porta de saída do inferno. Nosso coração cheio de maldade, amargura, ira, insatisfação, o diabo, ele quer sair para algum lugar, então ele cria uma escadinha que vem do coração para a boca, e da boca ele sai por meio da língua. E o que causa na vida dos outros? Ela destrói, divide, desanima, coloca as pessoas para baixo. Esses dias eu estava vendo na internet um grupo de pessoas que se estimulam ao suicídio. Se estimulam. Há na internet, chamada Deep Web, pessoas que ficam estimulando outras pessoas a se suicidarem. Por meio da língua, da palavra. Quantos casamentos não foram destruídos por conta de palavras que não deveriam ter sido ditas? Eu lembro de uma vez, virou até um caso cômico, né, num programa desse de TV, aquele Brito Júnior, ele estava entrevistando um homem, já um senhor bem idoso, que era caminhoneiro,
e estava fazendo 50 anos de casamento, alguma coisa assim. E ele inventou de perguntar para um homem caminhoneiro se alguma vez na vida ele já tinha traído a esposa. E pior do que a pergunta, extremamente mal feita de maneira pública, numa rede de televisão, foi que o senhorzinho decidiu responder. Ele foi sincero, ele disse: já. Pronto, 50 anos de casamento acabaram ali. Se é, que história é essa? A gente pode causar muita coisa boa com a língua, só que muitas vezes a gente opta por fazer aquilo que é ruim. E terceiro, temos 3 possibilidades diante do que ouvimos nessa manhã. Primeiro, fazer de conta que não é nosso problema. A gente fechar os olhos e os ouvidos para aquilo que às vezes acontece com a gente. Nas alcovas, nos quartos, nas casas, nas salas, nas mesas de restaurante, a maneira como nós falamos sobre os outros. E a intenção com que trazemos assuntos que não são nossos para a conversa coletiva. Você não tem nada a ver com isso, por que está tocando nesse assunto? Você não pode orar, você não tem condição de ajudar de maneira alguma, você não vai orar para essa pessoa, porque eu sou sincero, meu pensamento é o seguinte: quando você é maledicente com alguém, você não ora por ela. Você fala mal não é porque você tem um compromisso de oração. Se você tivesse compromisso de oração, você guardava para você mesmo. Então, primeiro, fazer de conta que tudo bem, tem pessoas que têm esse problema, mas eu não tenho esse problema na minha vida. Segundo, ter segunda possibilidade é encarar este grande pecado como uma atitude de sincero arrependimento. Dizer, realmente, esse é um problema que eu tenho. Eu sou assim. Eu sou assim. É muito difícil. Tem alguns pecados que a gente tem muita dificuldade de reconhecer. Dentre esses pecados, os pecados relacionados à língua são muito difíceis. Uma vez eu tive a experiência trágica de estar entre um grupo de pastores, e um dos pastores foi muito sincero com o outro quando disse: você é fofoqueiro. A gente tinha um grupo de discipulado com esses pastores, acabou com o grupo de discipulado. Oi? Acabou. A gente não se reuniu mais desde então com esse grupo de pastores. Qual é a atitude correta? Primeiro, somos assim? Sigamos aquele caminho do arrependimento, da confissão e do abandono do pecado. Essa é a nossa história, é isso que estamos produzindo com a nossa linguagem? Coisas más, coisas ruins, destruindo a vida de pessoas, gastando nosso tempo, nossa energia e as palavras que Deus criou para destruir os outros. Nos arrependamos então. E terceiro e último, usar a nossa língua para o bem, porque ela foi criada com o propósito de glorificar e exaltar o Salvador, não apenas com louvor, mas com as palavras que nós falamos e usamos nas nossas relações pessoais. Então, ao invés de eu amaldiçoar, eu vou abençoar a sua vida. Ao invés de falar mal de você, eu vou orar por você na minha casa. Não vou falar para ninguém, não vou divulgar, não vou botar em quadro de igreja, vou orar por você. Porque você tem a mesma imagem e semelhança de Deus que eu tenho. E se você hoje está por baixo, se você está padecendo por dificuldades, um dia pode ser eu. E eu não gostaria que ninguém falasse de mim por aí, por isso eu não vou falar mal de você. Você vai ser alvo das minhas orações e não das minhas palavras de maldade. A Bíblia não proíbe que a nossa vida, a nossa língua seja como uma fonte. O que ela diz é que tem que ser uma fonte boa. Tem tanta coisa boa, tanta coisa para ser construída, para ser edificada, abençoada na vida dos outros. Eu lembro uma vez, eu quando decidi ser pastor,
Eu tinha um trabalho que me impedia de exercer qualquer atividade na igreja. Eu pedi demissão e fui vender cachorro-quente na rua. Eu ficava parado em frente ao supermercado com uma carrocinha de cachorro-quente, vendendo cachorro-quente. E eu lembro uma vez um irmão muito querido, até hoje um irmão muito amado, eu tenho um carinho muito grande para esse irmão. Ele passou e, na maneira como ele passou, ele parecia carregar o mundo nas costas. Abatidíssimo, abatidíssimo. E eu vi aquele irmão, eu podia ter deixado para lá. Eu estou no meu trabalho, tentando vender meu cachorro-quente. O que eu tenho a ver com esse irmão que está passando na rua? Eu disse, eu vou dizer o nome dele, Augusto, vem cá, Augusto. Augusto veio e disse, rapaz, o que está acontecendo? Você está com uma aparência muito triste. Ele compartilhou as dificuldades dele comigo. Nós lemos um texto, oramos, e esse homem saiu para casa renovado. Foi a escolha que eu fiz do uso da minha palavra. Ou até então com pessoas que perseguem, maldizem a gente, o que a Bíblia fala? Orai pelos que vos perseguem, abençoai aquele que vos maldizem. Então, eu não tenho autoridade e eu não tenho liberação da parte de Deus para usar a minha língua para amaldiçoar ninguém. Eu vi e conheço história de membros dessas igrejas pentecostais, neopentecostais ligados ao movimento de 12, de pastores que amaldiçoaram ovelhas que saíram do seu rebanho. Deus não me deu autoridade para amaldiçoar ninguém. Não me deu essa autoridade. Ele disse que eu deveria abençoar as pessoas. E eu preciso colocar no meu coração um propósito, disciplinar a minha vida para abençoar a vida das pessoas com as minhas palavras. Quem vai na sua casa sai abençoado. Quem passa na sua frente, quem trabalha contigo é abençoado pelas tuas palavras, é edificado, sai melhor, sai com direção, ou sai perdido, abatido, desgraçado, pensando, meu Deus, por que eu fui cruzar o caminho com essa pessoa desgraçada? Nós, queridos, devemos usar a nossa língua para produzir frutos bons, coisas boas para as pessoas, os nossos lares, as nossas casas, os nossos trabalhos, a nossa igreja, as nossas relações, lugar aonde jorra da nossa boca água boa, água abençoada, palavra de vida, palavra de edificação, de bênção para as pessoas. É assim, amados. Você imagina aquelas igrejas a quem Tiago escrevia a sua epístola, o quão preocupante deveria ser que essas igrejas estavam utilizando tão mal a língua. Culto maravilhoso, cantava-se que era uma beleza, mas quando saía de lá, sem bênção nas palavras. Vamos colocar, queridos irmãos, em nosso coração um propósito de sermos bênção, de abençoarmos a vida das pessoas com palavras que venham do trono do Senhor. Por mais que às vezes a gente tem que ser duro com as pessoas, a gente tem que falar a verdade em amor. Meu irmão, deixa de fazer isso aí, que isso aí é pecado, viu? Aí o pessoal sai e diz, rapaz, tu soube aí fulano, eu vi, ninguém falou, eu vi a pessoa pecando. Olha, perdeu a oportunidade de ocultar para si um pecado e colocar aquela pessoa diante do Senhor. Escolhamos o caminho correto no uso da nossa língua. Diante do Senhor sejam conhecidas as nossas aflições, as nossas dificuldades com outras pessoas, mas não usemos a nossa língua para dar vazão à maldade que muitas vezes encontra largo espaço em nosso coração. Você está chateado com alguém? A Bíblia diz, vá até a pessoa e converse com ela. Está amargurado, alguém lhe feriu, vá até a pessoa e converse com ela. Tem uma frasezinha para terminar, que ela diz mais ou menos assim: não conte nada a teu amigo, porque o teu amigo o amigo tem, e o amigo do teu amigo possui amigos também.
Claro, essa frase não é bíblica, né? Mas retrata uma verdade que você fala, olha, eu vou lhe contar, mas não conte para ninguém. Deixou de ser segredo. Aí ele diz, nunca conte uma coisa para o teu amigo, porque o teu amigo, um amigo tem, e o amigo do teu amigo possui amigos também. E a gente precisa ter muito cuidado com a maneira que a gente usa a nossa língua. A gente precisa ter liberdade de compartilhar as dores da nossa alma com qualquer pessoa, sem medo do que vão falar por aí. Igreja sem fidelidade, sem confiança, não é igreja. Pode ser clube de futebol, pode ser um bar, pode ser um centro de macumba, mas igreja é lugar de fidelidade e confiança. Onde tem maledicência, não existe possibilidade de confiança. E somos nós que determinamos e decidimos o tipo de maneira, o tipo de uso que damos para a nossa língua. Vamos pedir ao Senhor que Ele nos ajude, porque isso é difícil. A bichinha é pequenininha, um músculo pequeno, nem osso tem, mas é extremamente trabalhosa. E o quanto ela nos bota em apuros. Mas foi essa língua que eu cheguei há 13 anos atrás e disse, meu amor, você quer casar comigo? Quantas boas experiências a língua nos proporciona. Foi com a minha língua que eu ensinei meu filho a falar, a pronunciar suas primeiras palavrinhas, suas primeiras músicas, contei as primeiras histórias, li os primeiros livros, tanta coisa boa que a língua nos proporciona. E quantas vezes eu não subi nesse púlpito e em tantos outros da minha história e eu usei a minha língua para abençoar pessoas que precisavam da palavra. Gente, é um instrumento tão grandioso que Deus nos colocou. Golfinho não tem isso, Lula que eu digo bicho, viu? Lula não tem isso, povo não tem isso, vaca não tem isso. Quem tem é a gente. Quem tem a gente. É algo tão magnífico que uma das características da linguagem fantástica são os animais falarem. São os animais falarem, porque isso é tão maravilhoso, você falar, ser ouvido, você se comunicar, é tão maravilhoso, queridos. Então vamos pedir a Deus que Ele derrame graça para que a gente possa obedecer à palavra do Senhor. E eu tenho certeza, amados, que nós conseguimos criar para nós um espaço de bênção, de pessoas que se abençoem profundamente através das suas palavras. Amém, amados?